Será que você está estudando de forma correta segurado facultativo baixa renda? Principalmente nos casos da dona de casa que tem uma renda de aluguel ou então que tem algum bico informal. Eu falo isso porque a banca adora usar esses exemplos para te levar à confusão. Então, pessoal, o ponto é esse, então anota porque isso despenca no edital. Na alíquota reduzida de 5% do facultativo baixa renda, o conceito de renda ele é mais amplo. Portanto, o aluguel entra como renda e não é somente a renda do trabalho. Qual que é o resultado? Se essa pessoa recebe aluguel, ela não fecha o requisito do facultativo baixa renda para a alíquota reduzida de 5%. Então, essa contribuição pode sim ser considerada indevida. Então, bora destravar isso do jeito que a prova cobra. Essa aula foi feita com base numa pergunta real da nossa inscrita Daniela e também integrante do nosso grupo de estudos. Então, Daniela, muito obrigado pela tua pergunta. Pois bem, pessoal, me chamo Teodoro, podem me chamar de Tel, sou professor especialista em Direito Previdenciário, advogado e servidor, e você está no Gabarite Previdenciário, um projeto dedicado a te acompanhar até o seu nome tá lá naquele edital de convocação daquele tão sonhado cargo público. Já pensou que legal? E antes de começarmos, eu quero deixar com você uma reflexão bem rápida. Tá lá no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5. O planejamento cuidadoso e a diligência levam à fartura, enquanto a pressa e a impulsividade resultam em pobreza. Portanto, estudar com método, com regra clara, é o que transforma esforço em resultado. Essa aula que você está acompanhando conversa diretamente com a playlist RGPS, Segurados, Filiação e Inscrição, e nossas playlists seguem a ordem do edital e deixa tudo bem amarrado. Então eu vou te dar um conselho, passeia nas nossas playlists e aproveita que esse conteúdo é totalmente gratuito. E aproveita também o nosso e-book com um plano de estudos de 12 semanas e a nossa lista de espera da Masterclass Previdenciário Gabaritado. Quero dizer para você que o grupo está a todo vapor e já temos desafios todas as semanas. Então se ajeite, pega aquele café ou chá, posicione o teu caderno e bora destravar facultativo de baixa renda e a relação com a dona de casa. Nessa aula eu vou te guiar em 5 passos. Diferença entre facultativo comum e o facultativo baixa renda, com alíquota reduzida de 5%. Qual é a nossa base legal, que é a Lei 8.212, que é a nossa lei do plano de custeio, e a nossa Instrução Normativa 128. Nós veremos também um tema super importante da Turma Nacional de Unificação, que é o tema 241, e a pegadinha da atividade informal. E veremos também alguns casos práticos e como a banca cobra. Portanto, meu querido, minha querida, se você se interessa por esse assunto, já deixa o like, porque isso ajuda o algoritmo a entender o que você realmente quer e te sugerir aulas parecidas com essa. Um erro clássico que as pessoas cometem é achar que ter renda automaticamente te enquadra como contribuinte individual, mas não é bem assim. O contribuinte individual é um segurado obrigatório e esse nasce do exercício de atividade remunerada. O facultativo, por sua vez, nasce da vontade de contribuir, sem estar trabalhando numa atividade que gere filiação obrigatória. Já o nosso facultativo baixa renda, o da alíquota reduzida de 5%, é uma subespécie do segurado facultativo, e essa subespécie possui regras bem fechadas. Isso posto, guarda bem essa informação. A alíquota de 5% não é para quem não trabalha apenas, é para quem não trabalha e cumpre os requisitos de baixa renda e que também não tenha renda própria. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como a Instrução Normativa 128 define bem isso. Na Lei 8.212 de 91, que é o nosso plano de custeio, a base da alíquota de 5% para o segurado facultativo baixa renda está definida lá no artigo 21. E aí, mais precisamente no parágrafo 2º, na linha B do inciso 2. E o conceito de família de baixa renda aparece lá no parágrafo 4º. Portanto, tem que ser dona de casa, trabalho doméstico no âmbito de residência,
sem renda própria, a família deve estar no CAD único e a renda familiar deve ser de até 2 salários mínimos. Agora, o edital adora quando a gente traz a IN, a Instrução Normativa 128 de 2022. Lá no inciso 14 do artigo 107, ela explica o facultativo sem renda própria e detalha 4 pontos que viram pegadinha. Primeiro ponto aqui são as exceções que não contam como renda: os auxílios assistenciais eventuais e temporários e os programas sociais de transferência de renda. Um outro ponto aqui é a questão da baixa renda. Tem que estar com o CAD único atualizado e a renda familiar não pode ultrapassar 2 salários mínimos. O terceiro ponto aqui é ouro, gente. Renda própria deve abranger quaisquer rendas e não apenas as rendas do trabalho. Como foi dito, o CAD único ele deve estar atualizado sempre que mudar a situação ou no máximo a cada 2 anos. Ou seja, pessoal, para fins da alíquota reduzida de 5% do facultativo de baixa renda, a IN, a Instrução Normativa, manda você interpretar renda própria de forma ampla. Daqui a pouquinho vou separar os 2 tipos de renda que a banca vive misturando. Então, entender essa diferença é o que fará você acertar a questão. Então, primeiro nós temos a renda de trabalho, que é o salário, é o chamado bico, o serviço informal. E nós temos também a renda patrimonial, que é o aluguel. E eu vou te mostrar por que no facultativo de baixa renda, porque na alíquota reduzida de 5%, as duas entram no mesmo guarda-chuva de renda própria. E para ser o mais didático possível, nós vamos simplificar. Meu querido, minha querida, entenda como renda de trabalho aquela que vem do seu esforço, da atividade, vender, prestar um serviço ou então trabalhar informalmente, etc. Enquanto que a renda patrimonial, como o próprio nome diz, vem do patrimônio. Um exemplo clássico é o aluguel de imóvel. No segurado facultativo comum, o foco é: você não pode estar exercendo atividade remunerada que te torne segurado obrigatório. Mas no facultativo baixa renda, da alíquota reduzida de 5%, além disso, você precisa ser sem renda própria. A Instrução Normativa 128 manda entender renda própria como quaisquer rendas, ou seja, inclusive o aluguel. Então toma cuidado, porque o aluguel pode não te transformar em contribuinte individual automaticamente, mas pode sim te impedir de recolher como facultativo de baixa renda. Pode sim te impedir de recolher na alíquota reduzida de 5%. A pergunta da inscrita Daniela é se essa dona de casa que recebe aluguel deixa de ser facultativa. E nesse caso, como que ela se classificaria? Daniela, sua dúvida é perfeita porque ela separa 2 coisas. Primeiro, vem a pergunta: e aí, ela vira segurada obrigatória? Ou então, se não, ela pode recolher os 5% como facultativo baixa renda? E a resposta objetiva é a seguinte: virar obrigatório depende da atividade remunerada. Recolher 5% depende de não ter renda própria e aí o aluguel derruba. E se essa dúvida já passou pela sua cabeça, comenta aqui: eu também. Então vamos lá, gente. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que é conhecida também como TNU, no tema 241 firmou a seguinte tese: o exercício da atividade remunerada, ainda que informal e de baixa expressão econômica, impede o enquadramento como segurado facultativo de baixa renda e, portanto, impede validar as contribuições de 5%. Na prática da prova, a banca cria a dona de casa que vende doce às vezes, faz unha em casa, faz faxina uma vez por semana, vende roupa, faz bolo, faz cabelo. Aí você tende a pensar assim: ah, mas é pouco. Isso não importa, porque pelo tema 241, atividade remunerada informal já barra o recolhimento na alíquota reduzida de 5%. Então, o bloqueio para o facultativo de baixa renda da alíquota de 5% pode acontecer por 2 caminhos. O primeiro, pela atividade remunerada pelo tema 241 do TNU, ou então pela renda própria pela Instrução Normativa 128. E aqui entra o aluguel. E agora eu vou te dar um quadro de casos para você nunca mais errar. O primeiro caso:
A dona de casa que tem um CAD único, ok, sem renda própria, só Bolsa Família. E aí, pode se inscrever como facultativo baixa renda? Pode, gente. A Instrução Normativa 128 exclui os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, por exemplo, do conceito de renda para o fim do facultativo de baixa renda. Então, veremos o caso 2. A dona de casa que recebe pensão por morte ou então pensão alimentícia. Nesse caso, não pode. Esses dois benefícios, essas duas pensões, configuram renda própria. Terceiro, o nosso caso da dona de casa que recebe o aluguel de um imóvel. Também não pode. É o caso da renda patrimonial. Na leitura da IN 128, essa renda também se entende como renda própria. E aquela dona de casa que faz bicos informais também não poderá se enquadrar como facultativo de baixa renda por conta do que nós vimos sobre o caso no tema 241 da TNU. O quinto caso, dona de casa sem renda, mas com CAD único desatualizado há mais de 2 anos. Essa situação tende a dar problema porque a Instrução Normativa 128 exige a atualização do CAD único. Então, se essa abordagem te salvou, já deixa o like agora, porque isso daqui pode valer uma questão. Então você pergunta, se a dona de casa não pode se filiar como facultativo de baixa renda na alíquota reduzida de 5%, quais caminhos que sobraram para ela? Pois bem, meu querido, minha querida, se a pessoa não se encaixa no facultativo de baixa renda com a alíquota reduzida, isso não significa ficar sem proteção. Guardem isso. Em regra, ela pode contribuir como facultativo comum, escolhendo o plano de contribuição adequado ao objetivo. Então, resumindo, gente, o tema 241 da TNU considera que atividade remunerada, mesmo que informal e pequena, barra a inscrição como facultativo baixa renda na alíquota reduzida de 5%. Da mesma forma, a IN 128 de 2022, lá na linha C do inciso 14 do artigo 107, considera a renda própria qualquer renda, não só do trabalho, então aluguel também barra os 5%. Meu querido, minha querida, também não se esqueça do limite da renda familiar de até 2 salários mínimos e a atualização do CAD único no máximo a cada 2 anos. Muito bem, meu guerreiro, minha guerreira, se você chegou até aqui, parabéns, você está estudando do jeito certo, com regra, fundamento e mapeando as possíveis pegadinhas. Agora eu quero 3 coisas de você. A primeira, que você deixe o like e se inscreve no canal. A segunda, comente aqui a sua dúvida. E terceiro, se você está no nosso grupo do e-book ou da Masterclass, o grupo está todo vapor com os desafios semanais, então se liga lá. Pois bem, meu querido, minha querida, seu desafio a partir de agora é assistir ou revisar a aula, a playlist sobre segurados do RGPS, filiação e inscrição, porque isso amarra facultativo, obrigatório e as categorias que o edital mais cobra. Isso aí, pessoa concurseira, por hora é só. Que Deus abençoe grandemente seus estudos, sua preparação, sua jornada e nos vemos em breve.